Está carregando? Todavía no se ve nada. Sim, já... A veces demora un poquito. Muy bien. Está a carregar. Exactamente. Es la tecnología non Pentium, es dinossauro. Muy lenta. Muy bien. Me parece que está em tela. Sim, todos bem? Sí, está perfecto. Muito bem. Então, meu trabalho, análise comparada do desenvolvimento local brasileiro e cubano, estratégias de resistência à globalização e de construção de práticas alternativas. Então, nós buscamos comparar o desenvolvimento local brasileiro com o desenvolvimento local cubano, e nós identificamos algumas coisas que são comuns, outras que são específicas. E começamos pela definição, então, o que nós elegemos como uma definição de desenvolvimento local no Brasil, na qual eu me utilizo do professor Ivo Tais, onde ele diz que desenvolvimento local, na periferia do capitalismo mundializado, não passa muito de um processo de mobilização desses e de outros recursos com a generosa intervenção pública no seu financiamento e organização para oferecer sempre novas possibilidades de crescimento econômico. Então, o desenvolvimento local é uma estratégia em que o interesse é um crescimento econômico e não necessariamente uma solução para os problemas da comunidade. Em Cuba, por sua vez, o desenvolvimento local se caracteriza pelo mecanismo de viabilização para a consolidação do socialismo ou como possibilidade de construção de práticas para além do capitalismo. A concepção teórica e o modelo do desenvolvimento local em Cuba constituem uma ferramenta confiável para desenvolver as bases materiais, objetivas, subjetivas, desta nova sociedade. El contexto para estimular o funcionamento do capital social e da realização econômica de las diferentes formas de propriedade associadas ao sistema socialista de produção. Segundo Alfonso, essa é a perspectiva que sustenta a proposta de desenvolvimento local desenvolvido em Cuba. Nós partimos, então, como o ponto de partida para comparar o desenvolvimento local brasileiro e cubano foi a partir das constituições brasileiras e cubana. O que diz essa Constituição? Então, no caso da Constituição brasileira, ela aborda nada, muito pouco, praticamente nada, sobre o desenvolvimento local e trata do desenvolvimento nacional e do desenvolvimento regional. Entretanto, lá no artigo 30, está dito, entre outras competências, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Já no artigo 182, tem-se que, abre aspas, a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Ponto. Esses são os dois artigos que nos remete à compreensão do desenvolvimento local ou da cidade, né? Mas o que caracteriza, então, que no Brasil nós não temos uma política de Estado voltada para o desenvolvimento local, os projetos de desenvolvimento local. Já na Constituição de Cuba, por sua vez, tem-se o artigo 168 e vários outros, aqui eu estou pegando apenas dois como para exemplificar, onde diz que o município é a sociedade local, organizada pela lei, que constitui a unidade política administrativa primária e fundamental da organização nacional. Goza de autonomia e personalidade jurídica própria a todos os efeitos legais com uma extensão territorial, com o propósito de lograr a satisfação das necessidades locais. Conta com ingressos próprios, investimentos próprios, e as assignações que recebe do governo em função do desenvolvimento econômico e social do seu território, e outros fins do Estado, de acordo com as diretrizes da Assembleia Municipal do Poder Popular. Né? Então, a gente percebe aqui no artigo 168 que há
na Constituição, esse olhar sobre o Estado, possibilitando condições para o desenvolvimento local. No artigo 199, está dito que o Conselho Popular representa a população da demarcação onde atua, exerce o controle sobre as entidades de produção e serviços de incidência local e trabalha ativamente para a satisfação, entre outras, das necessidades de economia, saúde, assistenciais, educação, cultura, esportivas e recreativas, assim como as tarefas de prevenção e atenção social, promovendo a participação da população e as iniciativas locais para a sua consecução. Então, esses dois artigos nos mostram que na Constituição de Cuba há um olhar voltado para o desenvolvimento local. O que há de comum, um dos pontos comuns identificados nessa análise comparativa diz respeito à noção de território. Então, no Brasil, é entendido como a própria contradição em si, pois ele é também um espaço de ação e de poder onde se dá os conflitos de classe, onde as estratégias de dominação são mais nítidas, e o território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isso é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua existência. O território também é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, etc. Já em Cuba, o território é entendido como esse conjunto dinâmico, delimitado por uma fronteira, no qual se combinam os elementos ambientais e humanos. Ele é o local onde se vive a heterogeneidade e a complexidade do mundo real, e tem essas características ambientais. Entretanto, o que não tem lá, luta de classes, que existe no território e na definição do território brasileiro. A praxis do desenvolvimento local em Cuba acontece nos territórios em nível provincial, municipal, microrregional e regional, e tem como atores o setor empresarial, a sociedade civil, o governo local, as instituições e cidadãos. No Brasil, o que nós temos de atividade de desenvolvimento local são projetos que visam atender uma comunidade, uma escola, algumas práticas que se decorrem de projetos no âmbito quase pouco do município, mas mais de projetos envolvendo comunidades. No Brasil existem as parcerias, com consórcios, arranjos produtivos locais, clusters industriais, conjuntos interorganizacionais, organizações políticas locais, igrejas, cooperativas, sindicatos, associações, enfim, vários são as parcerias para a realização de projetos específicos para o desenvolvimento local. Em Cuba, nós temos o Ministério da Educação Superior, nós temos o Ministério da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente, universidades, centros de investigações, grupos de gestão universitária do conhecimento para inovação e desenvolvimento local, conselhos universitários municipais, centro de desenvolvimento local e comunitário, programa de desenvolvimento local, cooperativas agrícolas e não agrícolas, instituições financeiras e o Fórum de Ciência e Técnica, que é uma especificidade bastante grande da proposta do desenvolvimento local cubano, e que eu destaco agora algumas características desse fórum, que surgiu em 1981, exatamente para impulsionar a fabricação e recuperação de peças, para diminuir a necessidade de importação. Serviu e serve ainda para solucionar os problemas que não podem ser solucionados devido ao bloqueio econômico oriundo dos norte-americanos, dos estadunidenses, do seu poder estadunidense, e esse fórum acontece desde a base, nas cooperativas, empresas, fábricas, escolas, instituições que participam, pessoas com diferentes níveis de qualificação, técnica, e ele se dá em âmbito municipal, provincial e também nacional. Então, ele se dá formado basicamente por dois grupos, por jovens criadores, compostos por pessoas de ambos os sexos com até 35 anos, que constituem as brigadas técnicas juvenis, e também os grupos com mais de 35 anos, que formam os comitês de inovadores racionalizadores, também denominados de aniristas. Então, esses dois grupos, eles têm bancos de dados que vêm de empresas, que vêm do setor produtivo, que vêm de cooperativas. Eles, a partir do banco de dados, eles vão solucionar e criar, de uma forma criativa, branda, barata, as tecnologias necessárias para resolver os problemas daquela instituição, daquela empresa,
daquela cooperativa, daquela fábrica, enfim. Então, os trabalhadores, eles participam. E na medida em que é aceito no município, ele vai é aceito na província, vai para o município e até o país todo, no âmbito nacional, discute essas soluções que vêm da base para todo o local, para todo o país. Bom, o desenvolvimento local brasileiro, né, ele tem como arcabouço teórico a economia solidária, a tecnologia social, o desenvolvimento sustentável, bastante presente, então aí tem um rol de teorias que se sustentam nesses conceitos, né, nessas variáveis, e também nas utopias convergentes, fundamentadas na autogestão, na dimensão coletiva e participativa da produção de bens e de conhecimento, uma dimensão pedagógica do trabalho e transformações das práticas de sociabilidade e superação do capitalismo. Essa é um arcabouço teórico que nós identificamos nas propostas de desenvolvimento local no Brasil. Em Cuba, a gente observa já um referencial teórico que vem desde a Constituição, onde está dito na Constituição que o povo de Cuba está guiado pelo pensamento revolucionário, anti-imperialista e marxista cubano, latino-americano e universal, em particular pelo ideário e exemplo de Martí, José Martí, e Fidel, e as ideias de emancipação social de Marx, Engels, Lenin, apoiado no internacionalismo proletário. Então, há já a partir da Constituição esse pensar as práticas do desenvolvimento local. E também tem a prática do desenvolvimento local cubano se fundamenta no desenvolvimento sustentável, por isso que lá se identifica o desenvolvimento local sustentável, né? E isso está na Constituição, e isso está nas diversas práticas que acontecem de propostas de desenvolvimento local em Cuba. Conclusão. No Brasil, diferentemente de Cuba, as aproximações entre economia solidária, tecnologia social e desenvolvimento local não acontecem como política de Estado, né? São políticas isoladas, pode ter um projeto da universidade A, B ou C, mas não parte nem de uma política de governo, nem de uma política de Estado, o desenvolvimento local fundamentado na economia solidária, na tecnologia social, né? Então, são experiências isoladas dentro desse oceano da organização capitalista brasileira. No Brasil, muitas cooperativas se afastam do seu caráter solidário e se voltam para a competitividade e a lucratividade, e as universidades, com sua ciência, tecnologia e inovação, não estão voltadas para a agenda do desenvolvimento local, nem para a produção e disseminação de tecnologia social e economia solidária. Predominantemente nas universidades brasileiras, o que nós temos é uma ciência, uma tecnologia e uma inovação voltada para os interesses do empreendedorismo, do capital e das lógicas que estão inseridas no modo de produção capitalista. Em Cuba, por sua vez, podemos identificar uma política de Estado voltada para a realização do desenvolvimento local, utilizando-se de estratégias que se identificam com a economia social e com uma tecnologia e inovação desenvolvidas por universidade que não parte apenas da racionalidade capitalista de produção. Não parte, a tecnologia cubana não está voltada, aquela produzida pelas universidades, né, pela universidade cubana, não está voltada para high-tech, para tecnologia cara, pesada, de alto impacto ambiental. Não, existe todo um setor da universidade que vem do Ministério da Educação Superior, que vem do Ministério do Meio Ambiente e as práticas que visam uma tecnologia branda, barata, criativa, para solucionar os problemas concretos que ali existem, né? Então, o conhecimento produzido na universidade tem também todo um espaço voltado para o desenvolvimento local. E aí nós temos os ministérios, as universidades, as cooperativas, né, e o Fórum de Ciência e Técnica, que é uma particularidade muito interessante, assim como os outros autores e espaços públicos voltados para a construção do desenvolvimento local desde o início do século XXI. A proposta ele começa no período especial, nos anos de 1990, mas só a partir do século XXI é que se efetiva como uma política de Estado a proposta do desenvolvimento local sustentável. É possível concluir que a economia solidária, a tecnologia social, Fórum de Ciência e Técnica e o desenvolvimento local podem resultar em excelentes estratégias de resistências à globalização e de construção de práticas alternativas, né? Quer dizer,
tênue a linha que separa o local do global, mas o fato é que, a partir de Cuba, quando a gente tem as práticas envolvidas dentro de uma província, dentro de um município, onde os atores públicos, os atores sociais se envolvem na prática do desenvolvimento local, então a gente percebe a possibilidade de dar melhores condições de vida, melhores relações com o ambiente, né, uma proposta que busca sustentabilidade no local e que nós não identificamos no Brasil. Então, a gente entende que esse conjunto de teoria, que inclui economia solidária, tecnologia social, fórum de ciência e técnica, que é específico do país cubano, e o desenvolvimento local, esse conjunto de teorias e de ações, né, essas praxis unidas, podem efetivamente servir de estratégias de resistências à globalização, né, e também práticas alternativas para melhorar a qualidade de vida das localidades, das comunidades, das cooperativas, enfim, a gente tem todo um arcabouço que pode efetivamente se voltar para os interesses concretos na solução de problemas concretos das populações envolvidas. Muchas gracias, profesor. Bueno, seguidamente va la exposición de Juliana Fonseca Lima Sausen y Daniel Baggio sobre gestión humanizada, aplicaciones y contribuciones para el desarrollo territorial. Bom dia, então vou iniciar a apresentação, vou compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir e também visualizar a apresentação? Sim, perfeito. Ótimo. Bom, então vou dar início, né? Primeiramente, então, me apresentando, meu nome é Juliana, eu sou doutoranda bolsista do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí, e juntamente com meu orientador, o professor Dr. Daniel Knebel Baggio, nós elaboramos o trabalho intitulado Gestão Humanizada, Aplicações e Contribuições para o Desenvolvimento Territorial. Um momento, que acho que trancou. Bom, introduzindo então um pouco sobre a temática, né? Nós não podemos falar em desenvolvimento territorial sem antes considerar as constantes transformações, né, das dinâmicas territoriais de desenvolvimento. Nesse contexto, né, a inovação, ela assume um papel fundamental, constituindo-se então como um elemento essencial de sustentabilidade, tanto das organizações quanto das suas comunidades de atuação em seus territórios. E aí, nesse contexto da inovação, né, nós vamos ter estratégias diferenciadas que surgem justamente para buscar esse desenvolvimento territorial, né, a partir das organizações e dos seus diversos contextos e segmentos envolvidos, e que acabam impactando muitas vezes, né, em modelos de governança corporativa ou de governança territorial. E aí, por fim, nós temos a gestão humanizada, que vem como uma estratégia diferenciada nesse sentido, constituindo-se como um diferencial tanto valorativo quanto sustentável para as organizações e seus territórios. Também, né, através de pesquisas, constatou-se uma demanda de estudos interrelacionando a gestão humanizada com o desenvolvimento territorial. Então, com base nesses aspectos, o objetivo do trabalho foi identificar as contribuições da gestão humanizada para os processos e dinâmicas de desenvolvimento territorial. Quanto à metodologia, foi uma pesquisa de natureza social, de abordagem qualitativa, de níveis exploratório e descritivo, utilizando como instrumento pesquisa bibliográfica a respeito dos principais assuntos abordados, e, por fim, como método de análise e de interpretação de dados, a análise de conteúdo. Quanto aos resultados e discussões desse trabalho, então, eles foram organizados em três etapas. Então, a primeira etapa, desenvolvimento territorial, processos e dinâmicas. Segunda etapa, gestão humanizada, fundamentos e aplicações. E a terceira etapa, a gestão humanizada no desenvolvimento territorial. Referente, então, à primeira etapa, desenvolvimento territorial, processos e dinâmicas,
né, o que se constata? Que as organizações, elas têm assumido cada vez mais um papel de agentes de desenvolvimento endógeno, tanto econômico quanto social nos territórios. Neste contexto, né, nós vamos ter toda essa questão das gestões e de que forma que elas atuam. Né? Então, a gente percebe um dinamismo nesses processos e dinâmicas de gestão organizacional e a busca, né, a busca constante por vantagens sustentáveis territoriais. Em se tratando de cidades e regiões, né, nós percebemos também que cada vez mais estas localidades ou regiões, elas buscam, em se tratando de desenvolvimento territorial, novos produtos e serviços, ambientes complexos e interativos, e também a afirmação, promoção e mobilização de recursos, bem como a geração de emprego e renda. Outro aspecto evidenciado neste contexto do desenvolvimento territorial é a cooperação das organizações com os diversos stakeholders, né, com os diversos segmentos envolvidos nessas organizações, buscando justamente promover um desenvolvimento cooperativo. E aí nós começamos a ver também atributos, né, que se destacam nesse contexto, que seriam atributos de flexibilidade e de criatividade, buscando justamente incluir, né, ou inserir as organizações e os territórios como no sentido de otimizar justamente os seus processos e dinâmicas, contribuindo para a sua sustentabilidade. E aí, neste cenário, né, nós temos a relevância, então, de empresas especializadas, capacidade de inovação, relações horizontais, ação conjunta, eficiência coletiva e novos conhecimentos. Um outro aspecto também é a relevância da integração de hard factors e soft factors, né? Os hard factors referindo-se à questão aos aspectos mais tangíveis dos territórios, como, por exemplo, a estabilidade econômica, níveis de produtividade, custos, serviços locais de apoio, localização, tecnologias e incentivos financeiros. E já os soft factors, eles vêm, né, com estes aspectos mais intangíveis do território, associados, então, à qualidade de vida, cultura, empreendedorismo, flexibilidade e dinamismo. Então, busca-se, né, uma construção conjunta de identidades no território. E isso faz a gente refletir justamente sobre a relevância, então, de novos rumos em se tratando de desenvolvimento territorial, a partir de uma reconfiguração socioterritorial, da articulação conjunta e cooperativa, de iniciativa de governança territorial e outras estratégias. E agora, né, falando em estratégias, nós temos a segunda etapa dos resultados, gestão humanizada, fundamentos e aplicações. Então, a gestão humanizada, ela tem uma associação bastante forte com o movimento capitalismo consciente. O que seria esse movimento? Este movimento surgiu nos Estados Unidos no ano de 2018, tendo como precursores o professor indiano Rajendra Sisodia e o John Mackey, fundador da rede de supermercados Whole Foods nos Estados Unidos. O que esse movimento qual é o objetivo deste movimento? Reconfigurar as dinâmicas de gestão organizacional, colocar o florescimento do ser humano no centro dos negócios corporativos e destacar a relevância dos valores humanos universais. Então, desta forma, né, nós vamos ter os 4 princípios da gestão humanizada e consciente. Então, o primeiro princípio é o propósito maior, né, em que as organizações e os territórios, eles devem justamente estar voltados para um sentido maior, para um legado maior, né, buscando o bem comum e buscando fazer a diferença nas suas comunidades de atuação. O segundo princípio é a integração dos stakeholders, né, considerando a integração de clientes, colaboradores, investidores, fornecedores, comunidades e meio ambiente, né, buscando satisfazer ou atender as demandas e necessidades dos diversos stakeholders, bem como integrar esses stakeholders. O terceiro princípio é a liderança consciente, que vai considerar, então, as inteligências analítica, né, aquela inteligência mais racional, mas também as inteligências emocional, espiritual e sistêmica dos gestores. A inteligência emocional no sentido de buscar se autoconhecer e conhecer o outro, a inteligência espiritual no sentido de cordialidade, de respeito, e, por fim, a inteligência sistêmica, considerando, né, a questão da relevância do contexto nos processos e dinâmicas organizacionais e territoriais,
e partindo do pressuposto de que o todo interfere nas partes e as partes também interferem no todo. E, por fim, nós vamos ter o quarto pilar da gestão humanizada, a cultura consciente, remetendo aos valores organizacionais e que acabam repercutindo nos territórios, tais como a confiança, autenticidade, cuidado, transparência, integridade, aprendizado e o empoderamento, remetendo justamente, né, à autonomia dos indivíduos. Então, neste contexto, né, nós vamos ter ainda o conhecimento e o entendimento, né, a importância desse conhecimento e entendimento das organizações e dos territórios voltados para um propósito que faça a diferença para as organizações, demais agentes e territórios. Ainda nessa inter-relação da gestão humanizada com o desenvolvimento territorial, né, destacamos a identificação das necessidades e interesses dos stakeholders, priorizando a qualidade de vida e a integração entre poder público local e setor privado. Inteligências analítica, emocional, espiritual e sistêmica, como habilidade de governança territorial. E ainda o bom desempenho das ideias e políticas por meio do estímulo contínuo de valores internos organizacionais, contemplando as relações entre os agentes e as dinâmicas de desenvolvimento territorial. Então, né, sendo assim, a gestão humanizada ela acaba utilizando como estratégia, nessa inter-relação, né, com o desenvolvimento, as vantagens valorativas e sustentáveis das organizações e seus stakeholders, ao mesmo tempo, né, em que essa gestão otimiza os recursos, favorecendo a extensão dos atributos e identidades das instituições e localidades, promovendo novas e múltiplas potencialidades no território. Concluindo, então, né, o trabalho permitiu identificar proximidades e benefícios da gestão humanizada quanto ao desenvolvimento territorial, ligação sinergética entre a gestão humanizada e o desenvolvimento social, cultural, político, ambiental e econômico dos territórios. Né, nesta ligação, a gente percebeu, né, a gente consegue perceber que as organizações, elas se constituem como um elo bastante importante nessa inter-relação. E aqui nós destacamos, então, contribuições para abordagens de gestão humanizada e desenvolvimento territorial, né, que o trabalho ele acaba contribuindo neste sentido. Também para acadêmicos e teóricos das áreas da gestão e do desenvolvimento, assim como para gestores e demais públicos envolvidos nas dinâmicas territoriais. E, por fim, né, como foi uma pesquisa de abordagem teórica, né, nós sugerimos a realização de pesquisas empíricas com estudos de caso e multicaso nos territórios. Aqui nós temos as referências utilizadas e seria isto. Muito obrigada. María Elena. Perdón. Muchas gracias por tu participación. Tenía el micrófono apagado. Mil disculpas. Muchas gracias por tu participación y por tu excelente exposición en tiempo justo. Y entonces seguidamente le daríamos la posibilidad de exponer a Jessica Teixeira Jeremías sobre evaluación de la capacidad de desarrollo sustentable, estudio de caso del municipio de Imaruí. Jessica, ¿estás presente? ¿O va a exponer Cristiane Mansur? Hola, Cristiane. ¿Tenés microfone apagado? Olá, profesora. Muito prazer, profesora. Es un placer conocerte. Bueno, te vi recién en la conferencia que tan gentilmente nos dio COI y bueno, cedo la palabra para tu exposición y realmente creo que puede ser una contribución importante
porque hasta ahora creo que va a dar para mucho debate las presentaciones que se están realizando. Ah, muito obrigada e parabéns pela coordenação aí, professora. Estão todos observando muito bem. Eu vou passar para a Jéssica, né, que ela vai apresentar. E eu estou aqui para dar apoio e responder perguntas também. Bueno, muchas gracias. A Jéssica mandou uma mensagem, deixa eu verificar. Me diz que aconteceu um acidente agora na casa dela, meu Deus. Oh. Será que aconteceu? Deixa eu ver. Onde está a Jéssica? Ela que está com a apresentação. Está com PowerPoint. Aí está, Jéssica. Ah, tá. Perdoa, é porque realmente aconteceu um acidente agora e eu estou um pouco nervosa, vocês me perdoem. Teu microfone está baixo. Ou se eu apresento. Me perdoem, gente, de verdade. É minha sobrinha, bebezinha, acabou de cair. Então, eu estou um pouco nervosa. Tá. Mas tudo bem, não tem problema. Ela já vai ficar melhor, ela já está indo para o hospital. Eu peço Tranquila. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então? Sim. Obrigada. Só está um pouco baixo, não sei porquê, talvez tenha que chegar mais perto do microfone. Vou colocar, então, o fone. Estão ouvindo agora? Todavía no. Deu? Deu certo? Tá bom. Eu vou aqui, então. Sim. Dá para ver? Sim, perfeito. Obrigada. Então, meu nome é Jéssica, eu sou arquiteta urbanista e faço mestrado em desenvolvimento regional na FURB. E esse é meu tema de pesquisa, até mesmo da minha dissertação. E juntamente com a minha professora Cristiane Monsori, orientadora, nós fizemos então essa avaliação da capacidade de desenvolvimento sustentável do município de Imaruí, Santa Catarina. Os tópicos que eu irei abordar então é sobre os impactos socioambientais gradativos, né? É aqueles impactos que dia a dia vão degradando o meio ambiente. É sobre os lançamentos de efluentes que resultam então na poluição do nosso maior patrimônio, que é a água. O estudo de caso ele foi feito no Complexo Lagunar Sul-Catarinense, que é formado por 8 lagunas costeiras, que formam aproximadamente 220 quilômetros quadrados, e ele é formado por 8 lagunas, na qual as 3 maiores são essa, a Lagoa Mirim, a Lagoa do Imaruí e a Lagoa do Santo Antônio. Ela compreende, então, os municípios de Imbituba, Imaruí e Laguna. Deixa eu tirar aqui. Pronto. A exploração dos recursos naturais, elas têm trazido consequências para esses municípios. Então, o ponto focal do estudo é o município de Imaruí, a qual ele possui, então, a maior lagoa do complexo lagunar, que é a Lagoa do Imaruí. Ele fica localizado a sudeste do estado de Santa Catarina e possui aproximadamente 543 mil quilômetros quadrados, com aproximadamente 10 mil habitantes. É um local bem grande para pouca população. A relevância teórica, justificativa teórica desta pesquisa, ela requer um esforço de integração interdisciplinar entre geografia, planejamento urbano, economia e sabedoria tradicional. É uma avaliação da capacidade de desenvolvimento sustentável da região. Através dessas unidas, a gente consegue fazer essa avaliação. A falta de estudos sobre a capacidade de desenvolvimento sustentável e o cenário futuro por meio de todos esses impactos socioambientais
nós vimos que tem essa lacuna na relevância teórica, então decidimos abordar esse assunto e, por meio da justificativa prática, a possível aplicação direta desses resultados no planejamento urbano ambiental do município. Nós identificamos 3 problemáticas, no caso da poluição da lagoa do Complexo Lagunar. A problemática número 1 é o caso da poluição da lagoa do Imaruí. Então, como vocês podem ver aqui, o Imaruí, ele é um município que, economicamente, vive da pesca e da agricultura. E as plantações de arroz são tudo próximas à lagoa, para pegar realmente a água, usufruir da água da lagoa. E os agrotóxicos, eles são lançados diretamente na lagoa, e as criações de peixes que ficam aqui na borda se alimentam desses agrotóxicos e dos influentes lançados diretamente na lagoa, sem tratamento. Aqui nós temos até uma foto. A problemática número 2 é o caso do estreitamento do Canal de Laranjeiras, que é o quê? Em 1880 foi construída, então, uma ponte para passar um trem, a ponte Estrada de Ferro, que ela fica aqui no Canal de Laranjeiras, né? O Imaruí fica aqui e a lagoa, entre esse canal, fica essa ponte de ferro. Ela foi construída para a época de 1880, ela foi construída até mesmo com uma tecnologia boa, porque ela só fez 200 metros de aterro. Porém, em 1930 foi construída a ponte Henrique Lage, que fez um depósito de areia, um aterro de 2 quilômetros de aterro. E isso estreitou tanto o canal que impede a troca da lagoa, a troca da água dessa lagoa mirim, da lagoa do Imaruí, para o oceano. Com a proposta do poder público, era fazer uma ponte nova e retirar essas outras 2 pontes, mas isso não ocorreu. Então, essa ponte Anita Garibaldi, ela foi feita com uma tecnologia alta, né? E não precisou ser feito nenhum aterro. Foi feita em 2015 e a proposta do poder público ainda não foi cumprida. A problemática 3 é o caso do estreitamento da embocadura da Barra da Laguna, que já ocorre aqui no final do Complexo Lagunar, que é uma barreira que impede a circulação das águas da lagoa. Essa circulação, ela faz com que a água toda saia do Complexo Lagunar e vá para o oceano. Precisa ter essa troca de água. Essa problemática impede o quê? Da renovação de espécies. Aqui tem uma outra foto. Então, o diagrama da problemática, nós concluímos que a poluição da lagoa do Imaruí, ela afeta em diversas partes, nos serviços ecossistêmicos, na pesca, uma vez que a poluição das águas torna a diversidade do pescado escassa, na saúde, que a população usufrui dessa água e dos peixes, né? No turismo, pois não gera atrativos turísticos uma água poluída, e esses entraves, eles refletem diretamente na economia, que é fortemente abalada, por deixar de fornecer emprego e renda para a população, e a qual prejudica isso e força a população a buscar outras oportunidades em outros municípios, que resulta, então, na migração. O objetivo geral é caracterizar, avaliar a capacidade de desenvolvimento sustentável do município de Imaruí, com vistas à elaboração de propostas para um planejamento urbano estratégico em direção ao desenvolvimento sustentável da região. Aqui, então, é uma foto do município. É uma lagoa enorme, que a gente percebe assim que realmente eles vivem da pesca e da agricultura. A metodologia nós dividimos então por movimentos e não por etapas, porque eles são diferentes, eles se movimentam. Como a gente está fazendo o movimento 1, nós também estamos de acordo fazendo o movimento 2 e o 3. O movimento 1, ele é descritivo e exploratório. Ele é dividido em 2 partes, conhecimento científico e a sabedoria tradicional. Na parte do conhecimento científico, então nós fazemos a caracterização da área de estudos, o geoprocessamento em mapas, e da sabedoria tradicional é a descrição da evolução urbana do território, em entrevistas com a população, com os agricultores, os pescadores. E foi possível então fazer a caracterização dos fatores físicos, naturais e antrópicos. No movimento 2, então, seria o mapeamento crítico.
a avaliação da capacidade de desenvolvimento sustentável do município, seguindo, então, nas dimensões socioambiental, dimensão socioeconômica, institucional e governança. Para que, sim, pudesse fazer, então, a avaliação da resiliência do sistema socioecológico do município, que é o cruzamento dos dados dos componentes dos sistemas pela teoria de Walker e Salt. Nessa teoria de Walker e Salt, ele fala com que nós devemos também avaliar a resiliência específica, a resiliência geral, a transformabilidade do sistema para se gerar, então, uma matriz. E o movimento 3 é um movimento propositivo, de diretrizes de gestão de sistemas sustentáveis. Aqui no movimento 2, já partindo para os resultados, a avaliação da capacidade de desenvolvimento sustentável do município de Maruí, na dimensão socioambiental, foi possível, então, fazer um mapa de unidades de paisagem, que é o quê? Nós, através das entrevistas, na sabedoria tradicional, juntamente com os mapas temáticos, porque o município ele não possuía mapas cartográficos. Foi para essa pesquisa que nós elaboramos toda a cartografia temática, cartografia do município, e foi possível, então, com essa junção da sabedoria tradicional, fazer o mapa de unidades da paisagem, que a grande importância dele é auxiliar nas ações de planejamento urbano, ambiental e no ordenamento territorial do município. Na dimensão socioeconômica, percebemos, então, o decrescimento de habitantes em Maruí. Aqui vocês podem ver uma evolução populacional, um gráfico, que diz e que mostra realmente essa situação de como há o decrescimento de habitantes. No final da década de 70, haviam mais de 21 mil habitantes nesse município. Porém, com toda a transformação tecnológica, a população, ela se sentiu coagida, porque teve transformações na agricultura, passando de agricultura familiar para uma agricultura extrativista, intensiva, com o uso de agrotóxicos intensos, e de uma pesca artesanal para pesca de cerco, de arrasto, pesca com pequenos barcos a motor. E aquelas famílias que não se enquadraram nessa nova modalidade, eles se sentiram faltas de oportunidade de emprego e renda. Então, foi isso que fez com que a população saísse do município. A avaliação da resiliência do sistema socioecológico, de acordo com Walker e Salt, nós devemos ver, então, o que se pretende analisar e o que no sistema deve ser resiliente, né? Então, e quais as principais questões que preocupam os habitantes? Identificou-se, através desse diagrama, nós podemos ver que o município ele precisa fortalecer tanto o sistema socioecológico como também o sistema socioeconômico. E ele precisa ser resiliente à poluição, à carência de emprego e renda e à migração. De acordo com o Walker e Salt também, então, seguindo com a avaliação das resiliências, a resiliência específica significa o quão longe o sistema está de chegar ao seu limite. No caso, o processo de assoreamento, como eu já falei, das lagoas, que impede as barreiras, e a desvalorização com a poluição da lagoa, ela ocasiona o limite, ele chega ao seu limite, ao seu colapso. Então, o que seria esse limite? Seria a diminuição de espécies, a inutilização da água poluída e os resultados nas doenças, nas pessoas, na fauna e flora. Na avaliação da resiliência geral, significa identificar a capacidade do sistema de gerenciar o distúrbio e prevenir que o sistema chegue próximo ao seu limite. Então, os tomadores de decisões, eles permanecem estagnados. O ciclo deles está estagnado. Não tem ações, intervenções, o processo de desenvolvimento do território está estagnado. E as políticas públicas são ineficientes e ainda há desvalorização dos serviços primários, da agricultura e da pesca. Então, concluindo, esse sistema, de forma geral, não se encontra resiliente. E a avaliação da transformabilidade do sistema significa, então, compreender as necessidades de mudança para a transformação. Devido a esses obstáculos que eles enfrentam, eles estão em estado de negação para a transformabilidade. E a parte principal para isso mudar é a informação. A informação ela é a chave para romper
esse estado e dar início a uma transformação de liberação e reorganização de todo o sistema. Com as avaliações feitas, foi possível, então, fazer a matriz geral de limites do sistema socioecológico, que seria entender os processos que impedem o gerenciamento da resiliência do município de Imaruí. Essa matriz foi muito importante para nós podermos identificar todos os processos. Ele separa em três escalas, desde uma escala maior até a escala menor. Então, nós pegamos a bacia hidrográfica do Rio Tubarão, que compreende o complexo lagunar, logo também a Lagoa do Imaruí. E também as dimensões socioeconômico, socioecológico, socioeconômico e pessoas e governanças. Aqui nós podemos entender que o problema, ele segue desde uma escala maior. Não podemos somente drenar e limpar a Lagoa do Imaruí se nós não vermos o problema lá de cima, realmente da bacia do Rio Tubarão, que segue com toda a poluição para baixo do complexo lagunar, né? E também, em pessoas e governanças, a insuficiência de fiscalização precisa vir de uma escala maior. Com isso, no movimento 3, nós seguimos então com as proposições. Foi possível então fazer 10 diretrizes de gestão de sistemas sustentáveis, né? Que a primeira diretriz então seria promover a educação ambiental, aprimorar a informação. O número 2, incentivar atores de fiscalização, capacitar para exercer o papel de educação fiscal, né? Capacitar a população, as escolas. Número 3, valorizar a pesca artesanal. É um incentivo do poder público para benefícios dos pescadores. Hoje, em muitos locais tem os serviços que o município presta para os pescadores, mas em Imaruí isso não ocorre. Número 4, incentivar a agricultura orgânica, que seria o quê? Treinamentos para os agricultores e também resgatar a agricultura familiar. Número 5, valorizar a economia solidária, resgatar, então, o que a comunidade pode promover dos seus próprios recursos e potencialidades, e proporcionar experiências e lucros para ambos, turistas e comunidade local. Número 6, promover espaços seguros de uso público, espaços inteligentes que dão vitalidades durante o dia e durante a noite, para que assim possa progredir o comércio e turismo. Número 7, melhorar a infraestrutura urbana, no caso, facilitar os acessos ao município. Número 8, incentivar inovações para reciclagem, porquanto essa matéria-prima é de graça e eles podem fazer diversos serviços. Número 9, promover saneamento básico eficiente. Até mesmo sistemas otimizados como biodigestores, eles também servem para o aumento de resiliência urbana. E o número 10, último, inovações de tecnologias de monitoramento, que seria, então, cabe aos tomadores de decisões, eles podem usar a tecnologia para beneficiá-los. Então, eles poderiam fazer também um painel de gerenciamento, de saneamento, de fiscalização e controle, que tem a função de rastrear todos os indicadores que podem levar o sistema ao seu colapso. Essas, dentre outras diretrizes, podem ser tomadas. As considerações finais, percebemos, então, que ao avaliar a capacidade de desenvolvimento sustentável do município de Imaruí, nota-se que as consequências desse sistema está próximo a chegar ao seu colapso. E a falta de participação cidadã nos processos decisórios expõe a população à ruptura do sistema, atenuando uma crise de governança e falta de resiliência socioecológica. Nesse contexto de perspectiva transdisciplinar, as parcerias entre setor público, privado, instituições, assim como participação e organização popular, são essenciais para que juntas possam entregar um conjunto de estratégias em direção ao desenvolvimento sustentável. Muito obrigada pela atenção, seria isso. Muchas gracias, Jessica, y te agradezco el doble esfuerzo frente al problema que tuviste, que lograste salvarlo con esta linda exposición. Voy a llamar a ver si está presente Anina Beatriz August, o Ivo Steis, o Marcos Matelli para la exposición sobre producción y aplicación del conocimiento sobre desarrollo regional
en Brasil. ¿Está alguno presente? Maria, a Nina não vai participar, o professor Matete também não, então acho que esse trabalho não vai ser apresentado. Perfecto. Entonces daríamos lugar un poco a la discusión o intercambio de ideas. No sé si el público presente quiere hacer una pregunta en relación a las 3 exposiciones presentadas. Si no, cualquier cosa, voy a empezar yo en todo caso. Porque creo que se presentan en las 3 exposiciones 3 vertientes distintas y 3 concepciones distintas del desarrollo, y en la cual me parece que es importante profundizar. El primer expositor, Nelson, hablaba del desarrollo local. Juliana establecía la relación entre el desarrollo territorial y la gestión humanizada. Y Jessica plantea el tema del desarrollo sustentable. Es decir, son distintos calificativos de ese objetivo que todos pretendemos, que es llegar a que nuestras sociedades vivan mejor y con mejores condiciones de calidad de vida. Entonces, en función de eso, a mí me gustaría plantear cómo ve cada uno de ustedes estas nuevas visiones, porque estoy segura que cuando plantean esa investigación se deben preguntar, bueno, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra, no? Y es importante, creo que para que los que estamos presentes, conocer, o por lo menos mi inquietud, conocer cuáles son de parte de ustedes esa visión sobre estos 3 ejes en los cuales se expusieron hoy día estos trabajos. ¿Quién quiere comenzar? Bom dia. Posso iniciar? Não sei se... Sim, Jessica. Sim, Juliana. Então, sim. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse evento. É a primeira edição na qual eu participo. Explicando um pouquinho sobre o meu trabalho também, para que vocês compreendam o contexto, né? A minha tese de doutorado, eu venho de um programa de desenvolvimento territorial, né? Desenvolvimento regional. Então, de certa forma, a minha linha de pesquisa é a linha de dinâmicas de mercado, de organizações, né? Então, os trabalhos que eu venho feito, os artigos que eu venho desenvolvendo, né, com os grupos de pesquisa do nosso programa, acabam sendo voltados para essa linha mais das organizações, mas também considerando a relevância, né, de se atuar em termos mais sistêmicos, né, partindo também para os territórios. A gestão humanizada, ela é a temática da minha tese de doutorado, então, de certa forma, eu quis buscar trazer a contribuição dessa temática, linkando, né, com a relevância que ela tem também se tratando de desenvolvimento territorial. Existem estudos tratando de gestão humanizada em termos mais das organizações, né, dos seus contextos mais internos, dos seus processos e das suas relações com seus stakeholders. No entanto, existem poucos estudos que tratam, né, dessa inter-relação da gestão humanizada como uma estratégia de governança em nível territorial. Então, por esses aspectos é que eu achei interessante trazer essa abordagem para o evento, né, e compartilhando, então, com os demais colegas da sessão temática. E gostaria também de aproveitar a oportunidade, né, para parabenizar, então, os colegas Nelson, né, a colega Jéssica, Cristiane, né, que tanto pelas apresentações como pela elaboração dos trabalhos, né, eu vejo que a gente tem temas bastante relevantes e emergentes e se tratando de desenvolvimento territorial, né. Então, o Nelson, achei bastante interessante ele trazer essa realidade mais sistêmica, tanto brasileira como cubana, para o trabalho dele, né. Ele falou bastante da questão das cooperativas, da relevância das cooperativas nesse contexto, e eu destaco as cooperativas porque elas são o meu objeto de análise da minha tese de doutorado, então me chamou a atenção, né. Ainda a proposta de construção de práticas, indo além do que já se conhece, se tratando de desenvolvimento local, e a inter-relação também achei bem interessante, a inter-relação com todo esse contexto político, né,
e que nos convida a refletir sobre as novas práticas de otimização de desenvolvimento, tanto no nosso cenário nacional, como também em outros cenários e outras realidades. E já o trabalho da Jéssica, da Cristiane também, parabenizo pela temática. Eu não consigo também falar sobre desenvolvimento, né, efetivamente, sem falar em sustentabilidade. Eu acredito que essas duas vertentes temáticas, elas estão sempre interrelacionadas, e sim, né, a questão do desenvolvimento sustentável é extremamente importante para o desenvolvimento territorial. Inclusive, também me chamou a atenção essa temática delas, porque na minha tese eu faço uma inter-relação das contribuições da gestão humanizada para o desempenho sustentável, né? Então, realmente, essa questão da sustentabilidade é um assunto relevante, né? Não só em termos da temática do evento, mas acredito que diversas outras áreas também têm abordado sobre essa relevância. Então, eu parabenizo pela temática, né? Eu achei bem interessante essa questão do foco nos impactos gradativos, né? Seja para o município analisado, como por todo o seu entorno, né? Os sistemas ali que foram apresentados, proposições, a metodologia. Então, parabéns, né? Mais no sentido realmente de parabenizar as apresentações aqui efetuadas. Obrigada pela oportunidad. Bien, Juliana, antes de darle la palabra a los otros expositores, me gustaría un poco, digamos, preguntarte, porque aquellos que trabajamos en temas de ordenamiento territorial, encaramos y estamos en este momento trabajando mucho el tema de gestión de gobernanza multinivel. Y este nuevo concepto que vos incorporás en relación a esa gestión humanizada, ¿cómo ves la relación entre esa gestión humanizada con el tema de la gobernança multinivel o gobernança territorial? Perfeito, prof. Então, a gestão humanizada, conforme eu comentei anteriormente, a gente acaba vendo mais trabalhos voltados para a gestão das organizações em si. Né? Eu vejo que a contribuição da gestão humanizada, ela tem os 4 pilares que eu expliquei ali durante a apresentação, brevemente para vocês, e um dos pilares, 2, digamos, que eu posso dizer assim, que são pilares que são sistêmicos, né, da gestão humanizada, que o primeiro é o propósito maior. Então, hoje, nós não temos como falar em gestão humanizada sem considerarmos que as organizações, elas devem estar voltadas para um sentido maior e para um propósito maior, buscando o bem comum, buscando fazer a diferença. E aí, a gestão humanizada, ela vem nesse contexto. O lucro faz parte das empresas? Faz parte. Mas o lucro não é o fim, né? A gestão humanizada trata a lucratividade como uma consequência da dimensão social, né? De se buscar colocar realmente o ser humano e os seus valores, de se considerar o ser humano e os seus valores no centro dos negócios corporativos, né? Buscando justamente promover, né, mudanças positivas e significativas na sociedade. E aí sim, a lucratividade das empresas vem como uma consequência dessa otimização, desses seus processos e das suas dinâmicas, né? E justamente o segundo pilar vem com essa proposta de integração dos diversos segmentos, de se buscar não compreender apenas a visão de gestores, mas de compreender também as demandas e as necessidades dos próprios colaboradores que atuam nessas empresas, e que é importante ter essa percepção deles, né? E, de certa forma, são eles que levam os produtos e os serviços, né, para os clientes. Assim, se tratando de cooperativismo, nós temos os associados, né? Em se buscar ouvir efetivamente, né, quais são as demandas e necessidades desses clientes, desses associados, e muito importante, muito relevante, a relevância, né, a importância de se buscar ouvir a comunidade, ouvir, né, os agentes que participam dessa comunidade, né, ouvir as pessoas, o cidadão em si, buscando também a gestão humanizada. Ela vem com esse intuito de também considerar a relevância ambiental, né, nos territórios. Então, eu vejo que a gestão humanizada, ela vem, né, com essa nova proposta, é um modelo de gestão que está vindo, né, bem forte agora nesses anos mais recentes, e que vem justamente com esse intuito, né, de se buscar promover gestões por propósito e que busquem realmente trazer benefícios para a sociedade. E com foco justamente na questão da intercooperação, da cooperação, da integração, né, dos diversos segmentos.
né, a integração de agentes, por exemplo, agentes privados com públicos, né, a importância da sociedade nesse contexto todo, então é mais ou menos nesse sentido a proposta do modelo. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Qué opinas, Nelson, en relación a esto que estamos planteando? Muy bien. Eu acho que as apresentações, bom, primeiro quero parabenizar também a apresentação da Juliana e da Jéssica, né? Eu acho que temos a oportunidade de aprender, né, formas que a organização capitalista de produção está buscando, né? Quer dizer, eu acho que essas três falas nos mostram que realmente o modo de produção capitalista está no seu limite, está numa grande crise e há de se mudar esse modo de produção. Uma via pode ser pela sua sustentabilidade, buscando desenvolvimento sustentável. Outra forma pode ser pelo capitalismo consciente, onde se busca humanizar essa prática, né, tão exploradora, tão desigual, mas, enfim, está aí se tentando a perpetuação desse modelo capitalista de produção, seja pela sua humanização ou até mesmo pela sua sustentabilidade econômica, ambiental, cultural, etc. E a minha fala aqui vai um pouco no sentido de buscar a superação dessa organização falida de produção numa experiência concreta que acontece também num país subdesenvolvido, também na nossa América Latina e Caribe, mas que está numa perspectiva de estatização, está numa perspectiva em que os modos de produção não se voltam para o seu principal meio, que é a lucratividade, mas sim o bem-estar da população e do meio ambiente, que é o que Cuba vem desenvolvendo desde a sua revolução em 1959. É um processo que está em construção, o socialismo cubano está sofrendo críticas por todo lado, está sofrendo um boicote decorrente do governo Trump muito grande, né, e apresenta uma alternativa que se inicia no modo de produção capitalista, que é o desenvolvimento sustentável, é a tecnologia social, é uma nova organização que se fundamenta na proposta do desenvolvimento local. Então, a gente percebe que o capitalismo ele está chegando no seu limite. Ou ele refigura, ou ele se muda, e aí as estratégias estão aí colocadas, ou a gente faz o rompimento completo dessa organização social, e aí a gente avança em outras propostas. Eu, desde 2017, que eu venho pesquisando Cuba, né, quando eu estava no processo de construção da minha tese de doutorado, e lá estive, fiquei lá por um mês, entrevistando pessoas da universidade, entrevistando gente de cooperativas, vários intelectuais que estão na linha de frente da implantação do desenvolvimento local, e a gente vê a possibilidade dessa ideia que começa na Europa, chega nos países da América Latina e é utilizada por Cuba no intuito de fazer valer os interesses daquela organização que se diz com modo de produção socialista, porque a principal produção, a principal propriedade dos meios de produção estão na mão do Estado, mas que proporciona essa ideia do desenvolvimento local, tanto em Havana como em outros municípios, né? Então, é algo que está dando certo. A racionalidade ela foi transformada para a lógica socialista de produção e que está dando certo, e nós temos experiências muito interessantes que na tese de doutorado eu desenvolvo algumas experiências, tanto no âmbito da agricultura, na produção agrícola, né, com rompimento com a Revolução Verde, aí toda a proposta da agroecologia, a proposta da produção familiar, enfim, é uma experiência que está dando certo e que eu acho que nós temos que aprender, e a universidade nos ensina, o Fórum de Ciência e Técnica nos ensina, e essa experiência interessante, porque como eles estão na construção de um modo de produção socialista, a cooperação, as cooperativas, essa possibilidade é bem mais fácil do que aqui na nossa localidade, em que as cooperativas perdem, muitas vezes, o seu sentido cooperativo e vão para a busca do lucro, vão para a busca da lógica capitalista. Então, é muito interessante eu ter como enfoque esse desenvolvimento local, brasileiro e cubano, e ver essas novas experiências, né, apresentadas em Maruí, aqui em Santa Catarina, e também a experiência que a Juliana nos traz nessa tentativa de humanizar
a organização capitalista de produção. Só tenho a agradecer e parabenizar as experiências. Sí, yo creo que estamos viviendo en un momento de transición en el cual no aparece un modelo único. Es decir, el capitalismo está en crisis y creo que el socialismo también está en crisis, y creo que de ambos los aspectos que pueden llegar a potenciarse pueden llegar a ayudar a nuestros países. Creo que nosotros como, digamos, miembros de la academia, somos los que en ese sentido tenemos que tratar de arrojar mayor claridad en estas posturas, porque muchas veces, por lo menos a mí me ha pasado de estar leyendo algunos artículos y es como que usan en forma muy liviana estos conceptos, muy liviana en el sentido de decir, bueno, hablo de desarrollo sustentable, pero no se está haciendo, a lo mejor no lo muestra en el trabajo, digamos, ese aporte hacia el desarrollo local o hacia el tema del desarrollo sostenible. Jéssica, cedo la palavra. Então, eu agradeço a oportunidade. Mais uma vez, eu peço desculpas pelo acontecido, enquanto foi algo que me deixou um pouco nervosa. Gostei muito também das apresentações. Mas agora está mais tranquila? Agora eu estou mais tranquila, sim. Eles já estão no hospital, então eles já não precisam mais de mim. E eu também parabenizo a Juliana e ao Nelson também pela apresentação. Foi uma apresentação com trocas de experiências muito boa para mim, a qual estou iniciando agora essas pesquisas, né, no mestrado. E eu gostei muito também da explicação do Nelson sobre o cooperativismo, porque eu acredito, sim, que realmente nós precisamos planejar os pequenos municípios, as pequenas cidades, para que, em expansão, elas cresçam realmente ordenadas, né? De uma forma que tenha realmente esse desenvolvimento sustentável, esse capitalismo correto, assim. E eu gostei muito dessa parte do cooperativismo, porque dá a eles essa esperança de que realmente o trabalho deles importa, né? Porque quando nós fomos fazer as entrevistas preliminares nesses municípios, eles se sentem desvalorizados, os agricultores, os pescadores se sentem desvalorizados pela forma de trabalho deles, não ser valorizado pelo poder público. Então, eu acredito que com essa pandemia, a agricultura familiar, ela está sendo valorizada, porquanto faltam produtos em determinados locais e que a tecnologia está unindo com a agricultura familiar, e eles estão fazendo entregas, geralmente aqui em casa, eles entregam diversos produtos orgânicos que antes não eram tão procurados, né? Que antes era mais fácil você ir no mercado. Então, toda essa pandemia, ela está trazendo resultados positivos para essas demandas de agricultura familiar e até mesmo pesca artesanal. Eu agradeço a oportunidade e seria isso. Bueno, yo creo que en función del tema de economía familiar o economía social, es muy importante la valorización y realmente la consolidación de estas formas o estas modalidades de poder producir y comercializar. Lo que a veces termina es que cuando no existe, porque creo que ahí sí el rol del Estado es fundamental en el proceso de poder llegar a consolidar esas nuevas formas de organización, porque si no, no siempre existe esa resiliencia, hablando en el concepto que vos desarrollaste, Jéssica, para que realmente surjan líderes que mantengan durante una parte del proceso de consolidación de esas redes de economía social. Yo he tenido posibilidad de hacer investigación en terreno sobre economía social y en algunas cosas son exitosos y posteriormente, a pesar del esfuerzo que tienen los distintos grupos sociales, terminan por desvanecerse o terminan siendo, por ejemplo, en el caso de cooperativa, digamos,
dominadas por algún otro actor. Y entonces, posteriormente, también la figura de la cooperativa muchas veces deja de tener el rol que el fin y el objetivo que persigue una cooperativa. Creo que en eso es un campo que tenemos que profundizar mucho, porque sería darle una solución importante al grueso de población de nuestras sociedades, ¿no? En función de esto. Bueno, Cristín. No sé si se pronuncia Cristín o Cristiane. 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 Então, professora, muito obrigada. Eu acho muito oportuno, né, professora, para nós que participamos, vocês também estavam lá naquela conferência agora do professor Martin, né, e agora ter esses trabalhos apresentados, né, com perspectivas, né, de melhor oportunidade de desenvolver o local, né, as cooperativas, né, a avaliação é muito importante, né, que a Jéssica, que eu acredito, né, bom, quem sou eu para falar do meu trabalho, né, Jéssica, nosso trabalho, mas o primeiro passo é a gente conhecer o território, né, descrever, ver o que a gente em que nós podemos avançar e quais são os problemas, né? Então, essa avaliação é um passo preliminar, né? E depois a Jéssica vai avançar, ela tem vontade de fazer no doutorado, né? Mas já parabenizo, então, a Juliana, o Nelson, né? A professora pela sequência aí, a coordenação de todas essas sessões, a Jéssica também, ela apresenta, né, ela já está com a dissertação pronta para apresentar, e ela, bolsista CAPES, né, ela cumpriu o prazo ainda com essas condições agora de pandemia, né, então ela conseguiu avançar bastante. Mas eu acho muito importante a professora ter colocado o papel do Estado, né, em consolidar essas iniciativas, porque é isso que nós precisamos, né, e aí é que está a nossa maior dificuldade agora, né, nesse contexto que nós vivemos, né, que foi colocado de toda essa expansão Não, eu estou apresentando, Deda, toda essa... Desculpa, essa expansão aí do agronegócio, né, a cidade sendo transformada, né, o impacto ambiental, e a gente se sente de mãos atadas, apesar das iniciativas das universidades e tudo, mas agora o próprio CNPq, né, o nosso conselho, as nossas fontes de financiamento sendo direcionadas para outros setores, né? Então, mas vamos ser fortes e vamos ser resilientes, né? Porque precisamos ter esperança, né? Como disse a professora Ana Cecília. Y yo creo que América Latina es como una ola donde va cambiando de acuerdo a los distintos periodos. Sí. Y yo siempre le digo a mis alumnos que somos muy nuevos en el sentido de que nuestras sociedades no tienen esa larga tradición y tenemos una lógica, una historia distinta porque fuimos colonizados, y entonces todavía somos lugares, somos países que recién lo estamos formando y consolidando. Todavía nos falta una identidad propia, por ejemplo, como latinoamericano, que me parece que es muy importante, y que a nivel de país pasan las mismas condiciones. Entonces estamos sujetos a permanentes, digamos, irregularidades o movimientos o inestabilidades dentro de nuestros propios países. Pero me parece que es por eso que, en cierta manera, a veces hay un mayor pedido a aquellos que tienen mayor responsabilidad con el logro de un bien común a que sean un poco los líderes o conductores de estos procesos, cosa que no ocurre porque todas nuestras instituciones en este momento están, por lo menos en Argentina, están muy debilitadas. Sim, é verdade.
é muito difícil, a gente vê no Chile, né, também muita identidade, né, na Argentina também, mas vocês se preocupam com o local, né, e agora essa ameaça do nosso local é bem preocupante, né, mas o Nelson, acho que eu vou deixar o Nelson então falar, porque eu vi a professora, se não o adiantado da nossa hora. Bueno, yo les agradezco, no sé si ustedes quieren agregar algo y si no daríamos por terminada esta sesión. Por favor, só gostaria de parabenizar a professora Maria Elina pela condução dos trabalhos aqui da nossa sala, né? Queria agradecer a oportunidade de estar participando desse 16º Seminário Internacional da Rede Ibero-Americana de Investigadores sobre Globalização e Território, parabenizar o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, pela excelente organização, pelas excelentes palestras, pelos conferencistas de alto nível. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar pelo excelente evento. Obrigado. Muito obrigada. Muchas gracias. La verdad que uno se ha sentido muy cómodo trabajando con todo el grupo de la Universidad de Blumenau. Que bom que possamos nos encontrar presencialmente no próximo evento. En algún momento nos podemos encontrar todos. E hoje à tarde, possivelmente, já vão pensar em alguns locais no próximo evento, né? Nos fechamentos dos eventos já se pensa no próximo. E vamos nos encontrar ainda no fechamento. As suas sessões terminam agora, né, professora? Na sua não vai ter hoje à tarde, né, pelo que eu vi na... Sí, hoy día termino. Gracias a Dios hemos tenido muy buena asistencia. 24 trabajos se han presentado. Bastante, de né? los 30, sí. E vai ser escrito, então, dossiê, né, uma carta final dessa sessão, desse grupo, né? Esa es la idea, es decir, el propósito, de acuerdo a las anotaciones que yo he tomado, la voy a transcribir y posteriormente las trataré de enviar, así como mandé el correo a todos ustedes, para ver si agregan algo, incorporan lo que sea necesario y que quede como un documento para el grupo y para todo el grupo de la RI. Muito importante. Então, Ha sido un gusto. Gusto, professora. Será hasta luego. Hasta luego, professora. Tchau. Até a próxima, hein? Vamos nos encontrar em breve. Tchau, abraço, Chile. Da Argentina, né? Professora é da Argentina. Yo te doy el abrazo, pero es que yo estoy al lado, estoy enfrente de la